A obesidade é um problema genético ou o ambiente interfere no seu surgimento e na sua manutenção? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam muito bem-vindos, Nutris de Excelência aqui da Escola do Nutricionista. Como vocês sabem, o nosso papo aqui semanal é sempre de nutricionista para nutricionista. E através desses conteúdos aqui no YouTube, eu levo para você semanalmente assuntos que vão te direcionar nas suas estratégias, nas suas condutas, para que você cada vez mais desenvolva atendimentos de excelência, buscando sempre os melhores resultados para os seus pacientes. E eu já te peço para se inscrever no canal, curtir esse conteúdo, compartilhar com seus colegas que ainda não conhecem a Escola do Nutricionista, para que a gente possa criar uma comunidade de nutricionistas que querem continuar avançando, baseando as suas estratégias em conteúdos de qualidade, com embasamento científico, baseados também na minha experiência prática como nutricionista clínica, como professora. Então sejam todos bem-vindos e vamos lá falar sobre esse assunto do vídeo de hoje, que é ambiente obesogênico. Mas o que é que vem a ser um ambiente obesogênico? Basicamente é aquele ambiente que favorece o processo de obesidade. A genética é um pilar importante no surgimento de qualquer doença, isso a gente já sabe. Mas é interessante que a gente observe a genética apenas como um fator que vai contribuir. A genética não vai determinar não só a obesidade, mas nenhuma outra doença. Porque com o conhecimento da epigenética se identificou a importância dos fatores externos interferindo nesses genes. Então a gente pode entender que, por mais que o indivíduo nasça com uma alteração genética, com um gene que predispõe a uma determinada patologia, uma determinada doença, não necessariamente essa doença vai se manifestar, ela vai acontecer ao longo da vida. Porque quem vai de fato determinar se aquela doença vai surgir ou não é o ambiente. Então, se esse ambiente for um ambiente favorável, do ponto de vista da alimentação, do estilo de vida em geral, esse gene não vai ser acordado, ele não vai ser desmetilado. Existem alguns nutrientes que fazem metilação de genes também. Esses nutrientes isolados vão atuar silenciando esses genes defeituosos, fazendo com que, ao longo da vida, eles não sejam despertados, acordados, ativados para que aquela doença aconteça. Então, além de nutrientes isolados, o ambiente como um todo, toda a exposição ambiental que se tem, ela pode tanto ser favorável ao silenciamento desses genes defeituosos e essa pessoa passar a vida inteira ali com aquele gene defeituoso silenciado e não desenvolver aquela doença. Assim como o ambiente também pode ser muito desfavorável, muito negativo e acabar mais cedo ou mais tarde desmetilando esses genes defeituosos, despertando, ativando. Uma vez ativados, eles vão começar a manifestar fisicamente no indivíduo, na pessoa, aquela doença. Por isso que a gente percebe muitas vezes, o paciente chega no consultório e a gente pergunta ali na parte da anamnese sobre o histórico familiar. Se tem alguma doença na família, se tem alguém que tem aquela queixa semelhante à que o paciente traz. E muitas vezes a gente ouve o paciente dizer, não, ninguém na minha família tem essa determinada doença que eu tenho. Ou então ela pode te dizer também que tem alguns casos na família daquela doença que ele está apresentando ali para você, daquela alteração, daquela queixa. As duas situações podem acontecer, mas o meu objetivo com esse vídeo de hoje é mostrar para você a importância do ambiente no surgimento e na manutenção, no agravamento especificamente da obesidade. Mas a gente pode extrapolar esse entendimento para qualquer doença. É aquele exemplo de colocar gêmeos idênticos para se desenvolverem, para crescerem em ambientes diferentes. Um ambiente mais saudável e um ambiente não saudável. E se perceber ao longo dos anos o desenvolvimento de características, de doenças, de alterações, de sinais e sintomas totalmente diferentes para cada um deles. E nesse caso a gente percebe que a genética, ela não determinou essa situação final. Foi o ambiente que interferiu sobre esses genes, fazendo com que a doença ou as doenças acontecessem ou não. Então, a genética, ela é moldável de acordo com a exposição ambiental. Vamos sempre lembrar disso,
para que a gente perceba o quanto os hábitos, o estilo de vida, a rotina alimentar pode adoecer ou não. E para isso, é óbvio, o nutricionista tem que entender a importância que ele tem, no sentido de orientar os pacientes, de oferecer as melhores estratégias, as melhores condutas e saber identificar e intervir de forma precoce. Por quê? Porque quanto mais cedo a gente interfere, a gente intervém ali, melhor. E falando em obesidade, o que é que a gente percebe hoje na sociedade? Que cada vez mais cedo essa exposição acontece. É comum se ver crianças que muito cedo os pais já oferecem produtos alimentícios pela praticidade, porque é mais fácil. Como a criança é apresentada muito cedo a esses alimentos, e são alimentos excessivamente açucarados, gordurosos, condimentados, esse paladar ele já começa a se adaptar muito cedo a essas características desses produtos alimentícios, e a criança começa a desenvolver um paladar voltado a essas escolhas. Ela vai ter dificuldade de aceitar um alimento natural, uma fruta, um legume, porque o paladar dela já muito cedo foi adaptado, foi acostumado àqueles realçadores de sabor presentes nos produtos alimentícios. E isso é péssimo, porque quanto mais cedo existe essa introdução desses produtos alimentícios, mais difícil vai ser essa mudança com o passar do tempo. Por isso que é comum a gente perceber no consultório adultos que têm um paladar infantil. São pessoas que gostam muito de coisa açucarada, condimentada, alimentos de textura específica, e isso vem lá da infância, vem lá da introdução alimentar, que não foi feita da forma correta. Então, se a gente for parar para ver as raízes da obesidade adulta, é uma situação muito complexa, porque ela não começou agora. Existem vários fatores por trás, comportamentais, emocionais, sociais, que contribuem para que essa obesidade aconteça e para que ela se mantenha. Então, por isso que se diz que a obesidade é uma doença multifatorial, porque realmente não há uma causa que determine ela. E o que eu trago aqui nesse conteúdo do vídeo de hoje é esse entendimento de que o ambiente ele tem 99,9% da responsabilidade por essa pandemia de obesidade que existe hoje no mundo. E eu já trago para você 4 fatores iniciais do ambiente que contribuem tanto para o surgimento quanto para a manutenção, para a dificuldade de perda de peso. Primeiro é a alimentação excessivamente industrializada, que a gente sabe que hoje, você chegando nas prateleiras do mercado, o que você mais vê são produtos alimentícios. A cada ano, mais de 10 mil novos produtos alimentícios são lançados no mercado. E cada vez mais com uma concentração calórica maior, com teor de açúcar e de gordura trans maior. E as porções também são cada vez maiores. A maioria das redes de fast food atualmente, quando você faz o pedido e senta na mesa, você tem ali o refrigerante livre. Então o copo é um copo gigantesco e você tem acesso livre a esse refrigerante durante o tempo que você permanecer ali comendo. Então daí a gente já percebe a gravidade do problema, porque as pessoas desinformadas ou até as pessoas que têm essa informação sobre o que a gente está falando aqui hoje, mas que ignoram, que não vê importância nisso porque querem atender aquela necessidade imediata do alimento palatável, do alimento gostoso, querem matar aquela vontade naquele momento e elas não se preocupam tanto de médio a longo prazo nas consequências que aquilo pode causar. Então essas pessoas ficam reféns dessa oferta, que ter aquele acesso livre na quantidade que quiser daquele refrigerante é uma vantagem, ou seja, ela está pagando pouco e está tendo aquele benefício imenso em ter o acesso livre àquele refrigerante. Mas aí a gente pensa, qual é a vantagem que isso tem? Se a gente for analisar a fundo, qual é a vantagem real que isso tem? Não tem vantagem nenhuma, muito pelo contrário. É uma desvantagem, é uma maneira de fazer com que essas pessoas comprem, né, consumam, e as próprias pessoas não percebem o prejuízo que elas estão tendo com aquilo ali. Mas tudo bem, as raízes para esse problema aí são muito mais profundas e não é o foco aqui que a gente vai tratar. Segundo ponto é o sedentarismo, que o sedentarismo contribui para que esse excesso de ingestão calórica se acumule com mais facilidade, porque matematicamente, se a gente for ver a obesidade dessa forma, se a pessoa ingere em excesso e ela não tem um gasto, um consumo daquilo que ela ingeriu, na balança matemática vai haver um saldo positivo, ou seja, aquela pessoa vai acumular peso na forma de gordura corporal. Então, se a gente for ver por esse lado matemático, que não é só isso, a obesidade, mas olhando por esse lado, ela tem um excesso de consumo e um baixo gasto.
Então esse sedentarismo aí, cada vez mais cedo, as crianças estão mais ligadas a jogos, né, a celular, a TV, então elas estão cada vez menos gastando energia e isso contribui muito para que essa obesidade aconteça cada vez mais cedo, na infância mesmo. O terceiro ponto é o estresse emocional, porque esse estresse crônico, que todo dia acontece um pouquinho, ele vai manter o cortisol no sangue sempre elevado. E o cortisol, como a gente sabe, é um hormônio que tem uma função muito importante. A gente precisa do cortisol em momentos pontuais do dia, em quantidades fisiológicas, para que a gente possa viver, realizar as atividades, ter uma atividade mental maior, de atenção, de foco, nos momentos específicos. Mas existem momentos em que esse cortisol deve reduzir para que outros hormônios atuem, principalmente um exemplo é na hora de dormir. O cortisol reduz para que a melatonina e outros neurotransmissores relacionados ao relaxamento, ao bem-estar, eles aumentem e a gente consiga dormir, ter um sono de qualidade ao longo da noite. E no dia seguinte o processo recomeça. O grande problema é quando esse estresse ele se torna crônico, ele se torna diário, todos os dias um pouco. E no momento que isso acontece, esse cortisol que se mantém alto o tempo todo, ele vai desequilibrar várias funções do nosso corpo, principalmente funções metabólicas. Então, quanto maior o cortisol cronicamente, menor a capacidade que esse corpo vai ter de queimar gordura, por exemplo. Essa pessoa não vai ter um sono reparador. Não tendo um sono reparador, esse ponto aí é um ponto a mais importante nesse processo de ganho de peso. Eu vou colocar aqui abaixo na descrição o link para um vídeo onde eu falo da relação do sono com o emagrecimento. Não perca esse vídeo porque lá eu explico de uma maneira mais detalhada a relação que esse aumento crônico de cortisol tem com a obesidade. Termina de assistir esse vídeo primeiro, depois você clica no link aqui na descrição e vai assistir esse vídeo sobre sono e emagrecimento. O quarto ponto são as toxinas ambientais. Se fala muito pouco delas em relação à obesidade, mas elas são um perigo assim invisível que a gente tem diariamente, que a gente se expõe diariamente. Quanto mais poluído o ambiente for, mais dificuldade ele vai ter de queimar gordura também. E essa obesidade ela vai ser sustentada por mais tempo, porque esses poluentes ambientais, também chamados de xenobióticos, eles mimetizam a ação de alguns hormônios. O que é mimetizar? Mimetizar é fingir que é. Então, essas toxinas ambientais, quando elas têm acesso ao nosso corpo, e isso acontece pelo ar que a gente respira, tá? Poluição do ambiente, acontece por ingestão da própria água. Então, o contato da água hoje com recipientes plásticos, as garrafas de água mineral, os garrafões, esse plástico libera uma substância chamada fitalatos e o bisfenol A. Essas duas substâncias em contato com a água e a gente ingere essa água, elas vão se comportar no nosso corpo como falsos estrógenos. E essa carga de estrógeno aumentada no nosso corpo cronicamente, porque a gente ingere água todos os dias ao longo da vida inteira, é uma exposição crônica. E esse comportamento dos fitalatos, do bisfenol A, como falsos estrógenos no nosso corpo, vai começar a gerar alterações hormonais já desde muito cedo. E uma situação específica dessa sobrecarga de estrógeno aí, que esse mimetismo promove, é o surgimento de câncer de mama, por exemplo, e várias outras alterações hormonais que geram tantas complicações ao longo da vida e muitas vezes não se consegue identificar a causa daquela alteração hormonal, problemas na tireoide, dificuldades para engravidar e tantas outras alterações hormonais que muitas vezes demoram de ser diagnosticadas e essa pessoa vai levando aquele problema ao longo da vida sem saber qual a causa. Os metais tóxicos presentes, por exemplo, em alimentos marinhos, os peixes grandes, que estão no topo da cadeia alimentar, são peixes que vivem mais tempo e por eles viverem mais tempo, eles se contaminam mais. Então, cação, o atum, são peixes grandes que a gente deve evitar na medida do possível, porque eles têm uma carga de metais tóxicos muito maior, como por exemplo o mercúrio. Esses xenobióticos, como eu falei, estão presentes na água, no ar que a gente respira, nesses metais tóxicos de alimentos marinhos, vão estar presentes também nos utensílios de alumínio, de plástico, como eu já citei, principalmente se esse recipiente plástico a gente coloca alimento quente, porque essa alta temperatura faz com que essas substâncias do plástico elas se soltem mais facilmente e elas migrem para o alimento. Se esse alimento for gorduroso, pior ainda. Então vamos lembrar do seguinte: recipiente plástico em que a gente coloca alimento quente e gorduroso
favorece a migração dessas substâncias do plástico para o alimento e a gente acaba consumindo essa substância ali junto com o alimento. Por isso, o ideal para minimizar essa exposição é utilizar utensílios de vidro, utilizar as panelas de materiais que não sejam alumínio. Isso vai minimizar no dia a dia a exposição a essas substâncias. Já ajuda bastante. Tem também os cosméticos, todos os produtos, maquiagens, desodorantes que têm alumínio e outras substâncias que ao longo do tempo, por conta desse uso diário, elas vão se acumulando no nosso corpo. E a notícia que eu tenho para te dizer aqui é péssima. Por quê? Essas substâncias que a gente vai se expondo diariamente ao longo da vida, elas têm uma afinidade muito, muito grande ao tecido adiposo. E é aí que está o problema. Quanto maior a concentração de tecido adiposo, de gordura a pessoa tem, mais xenobióticos acumulados nesse tecido. Fica um ciclo, porque quanto maior o acúmulo desse xenobiótico no tecido adiposo, mais dificuldade esse tecido adiposo vai ter para se quebrar, para sofrer a lipólise. Então, mais resistente essa pessoa obesa vai se tornar para perder essa gordura corporal. Quanto mais ela se expõe aos xenobióticos, a esse ambiente, maior dificuldade para reduzir a gordura corporal. Por isso que dentro do contexto de orientação nutricional, de estratégia que a gente deve traçar para o paciente que tem obesidade, está, além da alimentação e da atividade física e de todas as suplementações, né, que a gente passa isoladamente para esses objetivos de emagrecimento, deve estar também essa mudança em relação ao ambiente, a exposição a esses xenobióticos, porque eles estão no nosso dia a dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. É claro que é impossível viver dentro de uma bolha para se isolar dessa exposição ambiental, mas o que for possível ser feito para minimizar a exposição já é muito bem-vindo. Então, trocar o material dos utensílios, minimizar o uso de das maquiagens e dos produtos dermocosméticos que têm essas substâncias que têm ação xenobiótica, já vai ajudar bastante. Hoje em dia a gente tem no mercado muitos produtos veganos que não são testados em animais, que não tem essa presença dessas substâncias xenobióticas. Então isso já favorece bastante. Você pode orientar o seu paciente a trocar, a substituir, porque muitas vezes no início é difícil fazer essa troca completa em tudo que a gente usa diariamente, mas pelo menos trocar aqueles produtos que ele usa com mais frequência. Então, se é de uso diário, vale a pena fazer essa substituição. Aqueles dermocosméticos e produtos que a pessoa usa de vez em quando, talvez não tenha necessidade de fazer a troca. Mas aqueles que têm um uso mais constante, vale a pena sim, porque assim a gente consegue minimizar pelo menos a exposição àquele xenobiótico daquele produto, e isso já vai ser uma grande vantagem. Como esses xenobióticos mimetizam a ação de hormônios, eles vão atuar principalmente no metabolismo energético, comprometendo mais esse gasto de energia e esse emagrecimento. Além de que eles vão atuar também mimetizando hormônios que atuam na parte comportamental, por exemplo, nas respostas de fome e saciedade. Eles alteram funções mitocondriais, a gente sabe que a mitocôndria é uma organela importante que atua no metabolismo energético. Então, quando esses xenobióticos mimetizam e atuam sobre a função mitocondrial, eles vão diretamente comprometer produção de energia e queima de gordura. Por isso que é comum a gente perceber no paciente com obesidade muita fadiga também. E essa fadiga não é só porque ele está dormindo mal, não é só porque ele é sedentário, mas também tem uma relação direta com essa sobrecarga de xenobióticos que ele sofre diariamente, que estão sobrecarregando a função da mitocôndria e, consequentemente, roubando a energia dessa pessoa. Essa atuação dos xenobióticos no eixo de fome e saciedade vai fazer com que a pessoa tenha uma compulsão alimentar, principalmente pelos alimentos mais palatáveis, açúcar, gordura, alimentos industrializados, o que vai também contribuir para que essa pessoa tenha mais dificuldade de perder peso e piore a obesidade. E por que esses xenobióticos ou disruptores endócrinos ou toxinas ambientais, como você quiser chamar, eles se acumulam no tecido adiposo? Justamente porque eles têm afinidade por tecido adiposo, eles têm afinidade por gordura. Aí a gente pode entender também a importância desses xenobióticos, tanto na obesidade, porque vai contribuir para o ganho de gordura e para dificultar a perda dessa gordura, quanto também em questões comportamentais. Já se sabe hoje que alterações como TDAH, ansiedade, depressão, autismo, estão diretamente relacionados a esses disruptores endócrinos, a esses xenobióticos
ambientais. E essas pessoas têm essa alteração de comportamento à medida em que elas se expõem mais a esses xenobióticos. Isso porque o nosso cérebro, ele é uma massinha gordurosa, é lipídica. Então esses xenobióticos que estão ali no nosso corpo, eles vão ter uma afinidade grande por essa massa gordurosa, que é o sistema nervoso central, né, que é o cérebro. Eles vão atravessar a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que protege o nosso sistema nervoso central, mas da mesma maneira que acontece a hiperpermeabilidade intestinal, gerando toda uma bagunça metabólica, causando várias doenças, como a gente fala sempre aqui no canal, existe também a possibilidade desses xenobióticos atravessarem essa barreira hematoencefálica, chegando ao sistema nervoso central e fazendo toda a alteração comportamental. A gente pode extrapolar também essa parte aí para falar da relação do eixo intestino-cérebro. Por que eixo intestino-cérebro? Porque na medida em que essa barreira hematoencefálica ela é invadida, o eixo intestino-cérebro vai permitir que substâncias indevidas que atravessaram a permeabilidade lá do intestino, e no caso da pessoa obesa, ela tem hiperpermeabilidade, ela tem disbiose, ela tem a passagem de todas essas substâncias indevidas para a circulação, e chegando na circulação, essas mesmas substâncias vão atravessar essa barreira hematoencefálica, gerando alteração de comportamento, essas que eu citei, e também as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, Parkinson, a demência. Então observe o quanto o ambiente tem uma responsabilidade grande sobre o surgimento de todas essas doenças. Eu vou colocar aqui na descrição abaixo o link para um outro vídeo, onde você vai encontrar mais informações mais detalhadas sobre o processo inflamatório, a meta-inflamação. Vale muito a pena assistir também. Uma coisa importante é a gente orientar os nossos pacientes sobre a leitura dos rótulos, apesar de que é muito óbvio aqueles alimentos que são ricos em açúcar, ricos em gordura. Isso aí a gente não precisa ter muito conhecimento para entender, já está no senso comum. Mas é importante que a gente oriente sempre o paciente a saber ler rótulos e não é ler a parte da frente da embalagem, porque na parte da frente da embalagem, as informações que a gente vai encontrar são as informações positivas do produto. Então é zero glúten, zero açúcar, zero gordura trans, e muitas vezes esse zero tudo aí, que é importante que você observe e você oriente o seu paciente, é zero para uma porção pequena do produto. Então vamos colocar um exemplo aqui, que um pacote de biscoito recheado, ele tenha como porção, que significa zero gordura trans, 3 biscoitos, um exemplo. E aí na tabela do verso da embalagem, que é onde a gente deve orientar o nosso paciente a ler sempre, para que ele decida se ele vai comprar aquele produto ou não, é onde a gente vai ter a composição daqueles 3 biscoitos, que é considerado uma porção ali para o fabricante. E realmente, em 3 biscoitos você vai ter zero gordura trans, porque a quantidade que se coloca como obrigatória para a gordura trans, existe uma quantidade mínima que é considerada prejudicial. Abaixo daquela quantidade, teoricamente, não há prejuízo algum. Mas o que é que a gente tem que parar para analisar aqui? Será que alguém vai comprar um pacote de biscoito recheado e vai comer apenas 2 ou apenas 3? Na maioria dos casos, a pessoa que compra esse pacote de biscoito recheado, ela não vai se limitar a 2 ou 3 biscoitos. Então, o que acaba acontecendo é que se ela come o pacote inteiro, ou mais da metade desse pacote, a quantidade de gordura trans, ela vai ser extrapolada. Ela vai ultrapassar aquele limite mínimo que o fabricante coloca como não prejudicial. Então, a gente tem que ter esse senso crítico e tem que ensinar o nosso paciente a ter esse senso crítico também, para que ele possa ter um autocontrole, uma autogestão dessas escolhas que ele faz quando ele chega no supermercado. Hoje a gente observa nas embalagens desses produtos, principalmente aqueles que são realmente ricos em açúcar, ricos em gordura, tem uma lupinha, você já deve ter visto, que sinaliza que é alto teor de açúcar, alto teor de gordura. Muitas vezes a pessoa olha para aquilo ali e ela ignora, e ela compra do mesmo jeito, ela vai consumir do mesmo jeito. É uma maneira de chamar a atenção da população, realmente vale a pena. É interessante que essa informação esteja presente e principalmente na parte da frente, que é a parte onde as pessoas normalmente olham. É uma iniciativa válida, mas mesmo assim as pessoas, mesmo enxergando isso, elas continuam comprando e nada acontece.
E nós precisamos ter esse olhar mais crítico para que a gente possa sempre chamar a atenção. Quando você vai entregar um plano alimentar para o paciente, onde você vai explicar e deixar claro o que é que ele vai excluir, o que é que ele vai manter, o que é que ele vai substituir, chamar a atenção à exclusão desses produtos alimentícios naquele período, justamente para que esse paladar possa começar a ser modificado e a pessoa passe a deixar de lado, a limpar esse paladar, deixando de lado esses produtos alimentícios muito açucarados, muito gordurosos, muito condimentados, para que ela comece a perceber o sabor real dos alimentos de verdade, da comida de verdade. É um dos processos, é um dos pilares de reeducação alimentar quando a gente está falando em obesidade. E os nutricionistas aqui que trabalham especificamente com essa área vão me entender. É um processo trabalhoso que requer dedicação, requer acompanhamento mais de perto, mas que vale muito a pena quando o paciente se dispõe realmente a fazer essas mudanças. Falando em obesidade, em exposição ambiental, em xenobióticos, eu não posso deixar de falar da estratégia de detoxificação. É claro que eu não vou detalhar essa estratégia, inclusive se você tiver interesse que eu grave um vídeo falando especificamente sobre a detoxificação como estratégia pilar, importantíssima, indispensável para o emagrecimento, coloca aqui na descrição, que logo eu vou gravar esse vídeo de forma mais completa, te explicando a importância da estratégia de detoxificação no tratamento da obesidade. Então, um pilar básico aqui para a gente pensar na estratégia de detoxificação para o tratamento da obesidade é, primeiro, minimizar o máximo que for possível dessa exposição ambiental. Como eu já citei, né? As embalagens, os cosméticos, os alimentos marinhos, produtos alimentícios, a água que se bebe, enfim, existem formas da gente minimizar essa exposição. Preferir os produtos orgânicos, que a gente sabe que ainda são produtos relativamente caros, quando você compara com os vegetais tradicionais, mas você pode orientar o paciente a fazer a troca pelo produto orgânico, pelo vegetal orgânico, principalmente aquele que ele consome com mais frequência. Então, das frutas, se ele ingere mamão todos os dias, se é a fruta que ele prefere, o tomate, se a alface, ou seja, aqueles vegetais que ele consome com mais frequência, vale a pena que ele faça a troca pelo orgânico. Aqueles que ele consome com menos frequência, ele pode até deixar sendo o tradicional, mas observe que aquele que ele vai consumir com mais frequência, se ele conseguir trocar pelo orgânico, já vai ser uma grande vantagem, porque ele vai minimizar muito essa exposição a esses agrotóxicos. Segundo ponto no tratamento de detoxificação é aumentar a ingestão de água, porque se a gente está mobilizando toxina, se a gente está diminuindo a concentração de xenobióticos nesse tecido adiposo, porque o fígado vai começar a trabalhar de forma a biotransformar o que é tóxico no que é menos tóxico para eliminar, o corpo precisa de água para que essa pessoa elimine essas toxinas transformadas aí pelas fezes, pela urina, pelo suor. E, obviamente, falando em suor, um outro pilar importante do tratamento de detoxificação é a atividade física regular, porque essa pessoa vai acelerar o metabolismo, ela vai transpirar mais, e essa transpiração é uma via também de eliminação dessas toxinas. Por isso que a ingestão de água aumentada nesse período de tratamento de detox é muito importante. E aí, é claro, o plano alimentar vai ter que ser personalizado, a rotina da pessoa, as possibilidades, ao que ela realmente precisa, assim como as suplementações. Mas existem alguns nutrientes, alguns fitoquímicos que são muito importantes no tratamento de detoxificação, que é fundamental que pelo menos ali nos 30 primeiros dias, 60 primeiros dias, esse paciente faça uso. Como, por exemplo, a glutamina, que vai melhorar a permeabilidade intestinal. Os probióticos, a depender da situação, eles são necessários nesse momento aí, talvez não por longo prazo, mas pelo menos no início, sim. Os pré-bióticos, que não precisam ser formulados necessariamente, a gente tem pré-bióticos através da alimentação, com o consumo de frutas, de legumes, de grãos, eles já vão funcionar como pré-bióticos, ajudando também a corrigir essa desbiose intestinal. As brássicas, que são todos os vegetais verdes escuros, couve, rúcula, agrião, brócolis, couve-flor, são importantíssimos também no processo de detoxificação. Alho, romã, limão, própolis, cúrcuma, todos esses alimentos são importantíssimos no tratamento de detoxificação, porque todos eles vão atuar desinflamando, vão atuar como antioxidante. Eles vão atuar nas etapas de detoxificação, fazendo com que o processo de detoxificação aconteça de uma forma mais eficiente e mais rapidamente essa pessoa vai conseguir eliminar do corpo essas toxinas.
recuperando a função metabólica, equilibrando o eixo de fome e saciedade, desinflamando, todos os outros benefícios que o tratamento de detoxificação vai fazer. Nutrientes isolados, como o NAC, o ácido alfa-lipoico, vitaminas B12, B9, zinco, cobre, selênio, magnésio, manganês, vitamina D, vitamina C e a atividade física regular, porque como eu falei, nesse processo de detoxificação, a pessoa precisa eliminar as toxinas. O veículo que vai ajudar nesse processo é a água, então ela precisa estar bem hidratada. E as vias de eliminação dessas toxinas vão ser as fezes, a urina e o suor. Por isso a importância da atividade física regular, não só durante esse período da detoxificação, é claro, porque a atividade física é algo que deve compor o estilo de vida de todos nós, mas principalmente nesse processo de detoxificação, onde a gente vai ajudar a pessoa a eliminar do corpo esse excesso de toxinas, é fundamental a ingestão aumentada de água e a atividade física regular. Eu espero que o conteúdo desse vídeo de hoje tenha te ajudado a entender a importância do ambiente, tanto no surgimento quanto no agravamento dos casos de obesidade e que a gente possa fazer uma abordagem mais ampla, explicando para o nosso paciente que todos esses fatores ambientais podem estar, sim, dificultando o processo de perda de peso, que não é uma questão apenas de restrição calórica, mas principalmente da gente observar o indivíduo como um todo e observar o ambiente em que ele está inserido e, dentro do possível, é claro, fazer os ajustes desse ambiente, minimizar essas exposições para que o tratamento nutricional para perda de peso ele seja mais eficiente. Se você conseguiu chegar até o final desse vídeo, parabéns! É uma prova de que você tem uma dedicação em aprender mais, em entender de forma mais profunda esses conceitos, entender melhor quais são as estratégias que vão de fato ajudar os seus pacientes na perda de peso. Compartilhe esse conteúdo com outros colegas que ainda não conhecem a Escola do Nutricionista. Se inscreva no canal, ative as notificações para que semanalmente você possa ser o primeiro, a primeira a receber os vídeos aí. Curta e compartilhe com seus colegas que ainda não conhecem a Escola do Nutricionista. Aqui na descrição do vídeo eu coloco todos os outros links, lá do Instagram, do grupo VIP do WhatsApp, exclusivo para nutricionistas e estudantes de nutrição, onde toda semana eu faço mentoria gratuita, abrindo o grupo para que todo mundo participe com perguntas, com dúvidas. Tem também link para os nossos cursos e a mentoria individual Nutri de Excelência em Síndrome Metabólica. Um grande beijo e até o próximo vídeo.